Boa tarde, queridos irmãos. Que o amor e a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a casa pela oportunidade de estudo e aprendizado. O tema que nós iremos trazer está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 4. A realeza de Jesus. Quando Pilatos perguntou: És o rei dos judeus? Está em João, capítulo 18, versículo 33. Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Tu dizes que eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Fecha aspas. O que Jesus deixou bem claro foi a finalidade da sua missão: trazer a verdade das leis morais indispensáveis para a existência do reino de Deus nos corações humanos e, por consequência, na própria terra. Sabia ser o enviado de Deus para iniciar uma nova era na evolução da humanidade, com a visão real da vida espiritual eterna. Quando Jesus disse que seu reino não é deste mundo, ele estava se referindo à vida futura, que se não existisse, não teria razão de ser a reencarnação, nesta verdadeira escola para o espírito, na sua marcha evolutiva, aqui na Terra. A realeza de Jesus é a realeza moral, fruto da sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. Realeza que exerce o poder para sempre, com autoridade, portanto, de orientar, esclarecer, conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação, com o determinismo divino de ser perfeito. Por não acreditarem na vida futura e imaginando que Jesus falava da vida presente, seus julgadores não compreenderam os ensinamentos do Mestre, considerando-os sem lógica e pueris. Os judeus tinham ideias imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, consideravam os mesmos como seres privilegiados da criação, mas não tinham noções precisas da evolução do espírito e achavam que a observância às leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia de sua nação e as vitórias sobre os inimigos. Jesus, no seu viver, deu lições através da palavra, deu lições através de suas ações, testemunhando sempre as leis de Deus, a verdade possível de ser compreendida pelos habitantes da terra. Para aprendê-la, é necessário que o homem sinta e perceba a continuidade da vida além desta, material. Reconheça o Filho de Deus que se mostra nas suas obras. Abra-se às verdades espirituais, percebendo um mundo muito mais amplo, cósmico na sua realidade essencial, no qual é um ser inteligente, imortal, desenvolvendo um imenso potencial intelectual e moral que lhe permitirá ser um dia sábio e feliz. Jesus revelou mais tarde que há um mundo espiritual, onde reina a justiça.
É o mundo que Jesus promete aos que andam de acordo com as leis de Deus, e onde os bons acharão a sua recompensa. É esse o reino que Jesus se referia, e ao qual ele voltaria quando deixasse a terra. Jesus é a autoridade maior na terra, designado por Deus, graças à perfeição conquistada, para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre, orientando-a na sua libertação da ignorância e do apego a coisas materiais, a fim de transcender-se da condição de humano para a de angelitude. É nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo, e está tão acima de nós que nos impossibilita qualificá-lo com qualquer título terreno. Ele é mais, muito mais, diferente de nós devido à perfeição alcançada, mais próximo, muito próximo de nós, no amor que nos dedica, como demonstrou seu viver na Terra. Existem dois tipos de realeza, a realeza terrestre e a realeza moral. A primeira corresponde às glórias, aos títulos, às honrarias da terra. Ela se acaba aqui na terra mesmo. A realeza moral se prolonga e mantém seu poder, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus é o mais poderoso rei entre os que reinaram e que reinarão na terra. A distinção entre uma realeza e outra encontra-se na esclarecedora mensagem dada por uma ex-rainha da França, constante do item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Destacamos alguns trechos. Abre aspas. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se respeitam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem, eles, de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Fecha aspas. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é tema central da pregação de Jesus na Boa Nova para a humanidade. Os evangelhos de Marcos, Lucas e João mencionam os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Já Mateus, escrevendo entre judeus, fala em reino dos céus, evitando o uso do nome de Deus, para confirmar Jesus como Messias previsto nas Escrituras. Entretanto, não há distinção entre reinos de Deus e reinos dos céus, quanto ao seu sentido.
Dependendo do contexto da mensagem, reino de Deus ou reino dos céus pode ter sentido de lugares ou planos mais elevados, mundos regenerados, felizes e divinos do universo. Ou indicar estado da alma, cuja plenitude espiritual será alcançada de forma ativa e perseverante, em que o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento da verdade divina, que liberta a alma, e da transformação moral em seu processo evolutivo. No primeiro sentido, Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. O reino de Deus, ainda não ser deste mundo, abarca sentido amplo, do somatório de todos os seus habitantes." O planeta Terra é mundo de expiação e provas, mas dia virá em que o reino de Deus será deste mundo, quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé, implantando este reino em cada habitante. A terra regenerada será transformada em mundo melhor, verdadeiro reino de Deus. Quanto ao estado da alma, Jesus disse: "O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós." Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus afirma que o reino de Deus não vem com aparência exterior, e tampouco está em diferentes lugares, porque ele está dentro de nós, indicando que a realização plena começará no íntimo de cada ser humano, constituindo divina luz no templo interno. O caminho para o reino de Deus passa pela conquista de si mesmo, combatendo as próprias imperfeições morais e desenvolvendo virtudes, atingindo o coração pela prática da lei maior do amor, por ser o amor elemento essencial para a construção desse reino. Pelo Cristo, descobriremos o reino de Deus que já se encontra dentro de nós. O Mestre ensina que o reino de Deus surge como fruto da ação humana em direção da própria evolução, mediante a consciência das leis divinas e das virtudes a serem desenvolvidas. Quando se desperta para as verdades divinas, a consciência começa a enxergar o caminho para a vida eterna, utilizando adequadamente o seu livre-arbítrio. A palavra de Jesus é fonte de todas as transformações, influxo divino que ergue e movimenta os seres, elevando-os aos cimos mais elevados da espiritualidade. O homem não se transformará de uma hora para outra, de simples ignorante em elevado e sábio. À medida que ele progride intelectual, moral e espiritualmente, vai se esclarecendo e o seu espírito se transforma. Por isso, demanda tempo de preparação e evolução, fruto do próprio trabalho na prática do bem e do esforço na busca da perfeição, tendo Jesus como caminho, verdade e vida em direção do Pai. O Cristo ensina que a felicidade pela conquista do reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro oculto no campo ou uma pérola de grande valor, com o desapego aos demais bens, predominando a transformação espiritual pela aquisição de virtudes. A verdadeira felicidade é obter riqueza espiritual e não a posse transitória das coisas do mundo.
Os bens terrestres aqui ficam, contudo, os bens espirituais permanecem para a vida eterna, pois o tesouro do céu que ele adquiriu é de posse permanente. Uma vez adquiridos os valores evolutivos, os tesouros celestiais são vitórias espirituais que fazem ascender mais um degrau na escala evolutiva. Jesus revelou outro mundo sob a ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça, da paz, da bondade e da misericórdia divina. É esse reino que ele promete aos que cumprirem os seus mandamentos, em que aqueles que perseverarem até o fim na prática do bem e da caridade serão salvos e recompensados com as bem-aventuranças. Assim, com a Boa Nova, Jesus ensina o caminho que conduz ao reino de Deus e os meios de se reconciliar com o Pai, ou seja, o caminho para atingir a perfeição, seguindo a senda do bem por meio do amor a Deus e ao próximo. Os cidadãos do reino são aqueles que renascem e deixam que a palavra divina tenha domínio sobre suas vidas. Precisamos começar a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadãos desse reino, para juntos tornar esse planeta no futuro uma morada mais digna para as próximas gerações, no caminho da regeneração da humanidade, acolhendo as oportunidades abençoadas e pelas ações no sentido de elevarmos as vibrações de todo o orbe terrestre. Portanto, podemos perceber que a passagem trazida no Evangelho de João deixa bem claro que a realeza de Jesus era nascida do mérito pessoal, que é sempre consagrado pela posteridade. Trata-se de uma realeza imperecível, muito maior do que a de um soberano coroado, uma realeza sempre abençoada pelas gerações futuras. Enquanto a realeza terrestre termina com a vida, a realeza moral governa, ainda e sobretudo depois da morte. A realeza de Jesus é fruto de sua perfeição, do seu viver, sempre baseado nas leis de Deus. Realeza que exerce um poder contínuo, com autoridade moral, orienta, esclarece, conduz a humanidade na conquista dos valores divinos que a conduzem à perfeição, realizando aquilo que Deus preparou para os seus filhos, o reino da felicidade. Uma boa reunião a todos e uma boa reflexão na nossa palestra.